34 minutos na belíssima cidade de Arari. Estou aqui já com Henrique Padilha, professor, produtor cultural e que hoje está estreando no nosso programa. Bom dia, Henrique Padilha, é um prazer. É uma honra a gente estar aqui para esse momento de contação de história, né? A gente Isso. vai falar sobre o nosso folclore brasileiro, as lendas que mistificam toda a nossa cultura, a cultura do Brasil, a cultura do Maranhão, ver de onde elas surgiram, como foi que elas surgiram e por que elas surgiram, né? Porque a gente Sim, sabe que toda lenda, toda tem uma base científica no final, né? Mas é a magia, é toda essa questão metafísica que faz com que ela se perpetue, com que o povo acredite, com que o povo, né, faça com que ela surja, né? sim, Então, assim, o Brasil ele é muito rico se tratando de folclore. sim. E graças a O essa... Nordeste, então, né, Padilha? Oxe, esse então que... Então, assim, essa miscigenação de raças e culturas, né? Entre elas, os povos originários, né? Que é a base, né? Dos povos indígenas, né? Que hoje, pela nomenclatura, agora são povos originários, até porque a gente sabe que o indígena, ele vem de uma nomenclatura que os colonizadores, né? Os invasores europeus achavam ter chegado nas Índias, né? E aí ficou o índio. Mas Isso. são nossos povos originários. Essa questão de índia, essa questão da história é uma questão bem mística aqui em Arari, que até hoje existe essa confusão para saber realmente se de onde veio o nome Arari. Mas isso daí a gente vai desencadeando ao longo desse programa, a gente vai Assim, pelo que eu já trazer, né? pesquisei e tal, assim, o que os mais velhos contam, sempre tem uma versão um pouco diferente e tal, mas a gente não Isso. sabe no final ainda qual É, é, mas nós ainda iremos trazer uma coisa que eu pesquisei também a respeito do nosso folclore arariense, sim, inclusive tem muita gente que ainda não sabe, mas existe, a Arari também tem suas lendas, né? claro, tem a galinha de pinto da ponte, enfim. Daquele pessoal que vira bicho, né? Exatamente, tem muita coisa. Arari é espetacular, cara. Só desculpando um pouco que eu ainda tô me recuperando de uma pneumonia, eu ainda tô assim com a voz um pouco calibrada ainda por causa dos pulmões, Sim, né? Então, assim, nossas lendas e mistérios, elas são fundadas com base em mitologia e também originária e aglutinada às características do branco europeu e do preto africano. Que a gente não pode esquecer também que os povos africanos também, quando vieram, trouxeram sua cultura, os europeus, quando invadiram, também trouxeram sua cultura. Então, assim, essa junção dessas três raças surge as lendas que a gente conhece hoje, né? Então, assim, cada forma que é dela ser contada vai adaptando as regiões, né? Uma mesma lenda aqui, ela é contada em outro lugar, mas só de uma forma diferente, às vezes alguma nomenclatura diferente, mas se a gente for pesquisar a origem, todas elas têm, assim, uma base em comum, né? E aí elas vão dando as suas conveniências à sua existência, né? Então, para começar, hoje a gente vai contar a lenda da serpente, né, que norteia ali a cidade de São Luís, a capital do Maranhão, como foi que ela surgiu, né? Como foi que ela se instalou ali. Então, assim, reza a lenda aqui embaixo da ilha, né? Existe uma serpente adormecida encantada por um pajé das aldeias tupinambás, que foram os primeiras raças indígenas a se encontrar ali naquela ilha, né? Na ilha de Upaon-Açu. que é uma ilha Significa... famosa, né? Exatamente, que significa Ilha Grande, né? Isso. Então, assim, antes da chegada dos europeus, aí essa tribo, ela era atormentada por uma grande serpente em toda a noite de lua cheia, né? Por uma serpente gigante, até que certa ocasião, o pajé, chamado Japiaçu, ele rogou por Tupã, né, a divindade, a deidade maior dos povos originários, que desse forças para ele poder combater essa serpente. Essa serpente, ela por ser uma serpente originária da criação, né, porque antes do homem existir dentro da mitologia, os seres gigantes, né, tanto é que na mitologia grega, por exemplo, a gente pode ver os titãs, Sim. né, os primeiros seres. Em todas as mitologias sempre tem os primeiros seres antes dos homens. Então esses animais que eram frutos de experiências das deidades, né, foram se instalando pela terra e aí conforme a criação do homem,
né? Eles foram coabitando até a hora do homem conseguir extinguir, né, ou abafar essas criaturas. Então, assim, ele rogou para Tupã essa força. Como ele não conseguiria destruir, ele conseguiu fazer com que ela encolhesse, né, e a adormeceu. Para não correr o risco de que ela fosse acordada, ele a colocou embaixo da ilha. E reza a lenda também que ela iria voltar a crescer. E quando a cabeça tocasse a cauda, né, se ela já estaria muito grande, então ela iria acordar. E ao acordar, a ilha de São Luís viria toda abaixo, né? E aí, baseado nessa lenda, né, que quando os portugueses chegaram no Brasil e começaram invadiram São Luís, né? Sim. Começaram a colonização, eles logicamente tiveram contato com os indígenas que estavam aqui. Os indígenas lá de Upomaçu, não é isso? Exatamente, né? Os nossos tupinambás. E quando começou a vir essa transmigração portuguesa e africana para cá, São Luís ali era uma ilha muito visada, porque dava para construir portos, né? Então ela era facilmente atacada. Então, com a construção da cidade, né, das primeiras casarões, das primeiras igrejas, né? Porque a gente sabia que nessa época quem tinha o dinheiro eram os dinheiro. portugueses, né? Não, o clero. Sim, era o A clero. igreja sempre foi muito rica, né? Então, como forma de se defender desses ataques que era recorrente, porque outras nações europeias também tentaram tomar a ilha de São Luís, né? O Forte de Santo Antônio, por exemplo, ali que a gente vê na região do centro, Sim. né? Da Baía de São Marcos. Porque fora ali, para chegar lá já era uma dificuldade, porque a gente sabe que tem ali o canal do Boqueirão e que ali são águas muito turbulentas. Então, quando eles começaram a ultrapassar de lá para cá, logicamente eles queriam conquistar. Poxa, eu já atravessei esse Boqueirão, não quero também, vou querer ficar com essa ilha. Então, essas nações europeias tentaram invadir também, como a gente pode ver na história, a invasão dos holandeses, né? Sim. Os franceses, que foi quem fundou a cidade, e ela foi colonizada pelos portugueses. Então, com a construção dessas igrejas, eles fizeram túneis e galerias subterrâneas para que pudesse, quando em tal ataque, facilitar a fuga dos eclesiásticos, dos monges, padres e também as famílias ricas. Sim. Né? Porque muitos desses casarões, por onde passam essas galerias e túneis que hoje existem em São Luís, passam por baixo dessas grandes casas, porque é entre uma igreja e outra a rota de fuga. E aí passava. Então, como fazer para a população não ter acesso a essas galerias? Como fazer que isso não aconteça? Entendeu? Como então utilizavam essa lenda indígena de forma adaptada, né? Sim. A bel prazer de poder controlar a população, porque a gente sabe que, no final, essas lendas do folclore existem por controle social. Por exemplo, a gente bota medo nas crianças para que elas possam dormir cedo, Sim. né? E às vezes perguntam, mas por que só em noite de lua cheia? Gente, naquela época, o pessoal para sair na rua saía com tocha. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa escondido, eu tinha que aproveitar a luz da lua. Sim. Porque eu não levava a tocha, mas Já o que caminho não estava tinha iluminado. Isso. Você tá entendendo? Então, muitas lendas, elas surgem principalmente para mascarar rotas de fuga, rotas de contrabando, entendeu? Porque o povo ficava assustado, ninguém saía na rua, na noite de lua cheia, a própria história da carruagem da Ana Jansen, né? Sim. Serve para isso, para o controle social. Então, assim, começaram a difundir a história de que a serpente habitava por esses encanamentos, né? Então, para quê? Para manter a população longe. Não posso entrar ali porque é ali que está a serpente. E aí, os confrades, os padres, freiras, o povo aí vivia ali no seu bel prazer, né? Exatamente. No momento de ataque, conseguir fugir e também fazer outras coisas que a gente não vai estar... Não vamos detalhar Não aqui. vamos detalhar porque a gente não tem como provar, Exatamente. né? Mas a palavra popular, os mais velhos contam, a gente não vai desacreditar também dos mais velhos. A gente não estava lá, mas eles que estavam disseram que viram. Sim. Então, assim, as nossas lendas, elas têm sempre um fundo para mascarar algo,
né? E acho que acrescentar esse metafísico é que dá esse toque, esse temperinho, a cereja do bolo, né? O místico. Porque também quem somos nós para não dar crédito, né? Para não acreditar naquilo, porque às vezes a gente precisa acreditar no invisível, a gente precisa acreditar eh, que existe algo além daqui, até mesmo para nos controlar, né? Tanto é que a fé, ela é um do principal controle social, né? Quando a gente tem fé em algo, a gente acredita em algo, né? E isso faz com que a gente caminhe na nossa vida. Então, as nossas lendas, nossos mistérios, eles também servem para isso, para a gente continuar a nossa vida, né? Acreditando em algo e isso dando força pra gente aguentar as situações adversas que vão As atravessar as tribulações da vida, atribulações, né? né? As serpentes que possam aparecer na nossa vida. Exatamente. Realmente são as serpentes que aparecem mesmo, né? Exatamente. Então é isso. Tá explicada como surgiu essa lenda, de onde é que veio, como é que ela se popularizou na Ilha de São Luís e até hoje ela virou é, tema de música, tema de histórias de teatro, tema de arte plástica. Você chega em São Luís, tem lá a serpente lá na Lagoa da Jansen, né? Então, assim, dali a gente também tira a economia, porque vira turismo. As pessoas querem conhecer essas galerias, e aí eles pagam para as empresas para poder fazer essa visita guiada, entendeu? Então, é isso, né? Ela faz parte da nossa história, da nossa